Olá, meu nome é Marcelo Oi, meu nome é Júlia. e hoje nós finalizaremos aqui o nosso estudo sobre o livro Ídolos do Coração, Aprenda a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Vamos começar com o primeiro apêndice que ela fala, né? O que significaria ser legalista. Primeiramente, vamos deixar aqui bem claro que o último capítulo que a gente teve foi o final do livro, né, o capítulo 12. E aí, após o final do livro, a autora ela deixa alguns apêndices aqui para nós sobre coisas extras que podem ser úteis a partir da leitura do livro ali, que talvez possa ter ficado alguma dúvida. E como a Júlia falou, o primeiro que a gente vai tratar aqui, que a autora traz, é o que significa ser legalista. Ela começa diferenciando um cristão verdadeiro do que é daquele cristianismo falso. Então ela conclui que nenhum cristão de verdade, ele acredita numa salvação realmente por meio de suas obras. Ela até traz a referência de Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então a nossa salvação vem por meio da graça realmente, e é isso que a autora destaca. A autora ela vai trazer aqui que para ela existem dois tipos de legalismo, por assim dizer. O primeiro é esse, né, que guardar a lei, né, obedecer a lei como meio de permanecer salvo. Ela até fala que muitos cristãos concordam aqui sem hesitar que a gente acaba sendo justificado somente pela graça, então a gente se torna justo ali quando a gente crê em Deus. Porém, para a gente manter essa graça em nós, né, para a gente manter o favor de Deus em nossas vidas, a gente precisaria obedecer a lei dele. O que seria muito assustador, né? A própria autora traz aqui que seria algo aterrorizante, porque a gente é pecador, a gente não consegue observar a lei de Deus completamente, atentamente. Se a gente fosse depender somente de nossos próprios esforços para conseguir obedecer a lei, para servir a lei, a gente estaria condenado, né? Se essa fosse a condição da nossa salvação, a gente estaria ferrado, porque eu, pelo menos, não consigo obedecer a lei de Deus plenamente na minha vida. E ela realmente afirma isso, diz também que nós devemos sim nos preocupar em realizar as boas obras e tudo mais, obedecer à própria lei, mas a nossa posição diante de Deus, ela não está nesse fato, não depende do nosso desempenho, né? Mas depende de Cristo, inteiramente do Senhor Jesus Cristo. E a segunda maneira que a autora traz aqui de legalismo seria acréscimos à lei. Ou seja, você adicionar coisas que não estão na lei. Por exemplo, a autora traz até um exemplo dela aqui, que ela fala que ela gosta de acordar pela manhã, às 6 horas da manhã, para orar. Aí ela até fala, pra mim isso é bom, pra mim isso funciona. A Bíblia manda a gente orar, não especifica como. Então eu decidi acordar cedo e orar às 6 horas da manhã. Se eu, ao falar com outro irmão, colocasse a obrigação de orar às 6 horas da manhã, assim como eu, estaria sendo legalista, estaria adicionando coisas à lei. Eu posso dar um exemplo pro meu irmão, como que funciona a minha oração, posso incentivá-lo, posso dar meu testemunho, mas não posso pôr como uma obrigação. Quando você cria obrigações que não estão expressas explicitamente na Bíblia, você acaba sendo legalista, você acaba dando acréscimos à lei. E a autora traz que fazer esses acréscimos à lei corresponde a mais ou menos a gente dizer que Deus não é tão santo assim, que Deus precisa da nossa ajuda para tornar a sua lei mais santa ainda. E o erro está exatamente aí, em crer que a nossa retidão diante de Deus depende da obediência total aos nossos padrões pessoais, e não a simplesmente o que está escrito na sua lei. Em conclusão, aqui a gente pode entender que o legalismo é tanto você crer que a única maneira ali de manter sua salvação, de permanecer salvo, é através única e exclusivamente de obedecer à lei, como também que o legalismo ele vai se manifestar em acréscimos à lei e você criar coisas que não estão na Bíblia. E o segundo apêndice aqui do livro que a autora vai querer tratar é como saber se você é cristão. Essa parte, a autora então ela destaca, né, a felicidade em nós vermos até esse final e destaca aqui para você que ouviu todos esses capítulos, leu o livro todo e talvez não tenha realmente aberto seu coração para o amor de Deus. Ela destaca alguns pontos do Senhor, né? Relembra alguns pontos que já foram falados no livro. Fala da santidade de Deus, também fala da sua natureza. Por exemplo, hoje atualmente, né, nós humanos falamos, hoje eu quero tentar ser melhor, uma melhor versão de mim mesmo. Mas não, Deus não é assim. Deus, a sua natureza é totalmente santa, totalmente justa, totalmente cheia de bondade. Então esses são atributos que não mudam da característica do próprio Senhor. Deus é totalmente santo e também ele é totalmente justo. Ou seja, ele sempre faz que a justiça seja cumprida, né? Ele sabe o que é o certo, porque ele é o certo, e todo aquele que está errado receberá as consequências no final das contas. Muitas vezes a gente acha que
não existe justiça, né? Quando a gente observa na história aí, pessoas como Hitler que fizeram muito mal, ou até mesmo hoje em dia a gente vê pessoas más aí no mundo e acha que elas estão sendo impunes, mas a gente sabe que no final das contas elas terão que prestar contas a Deus, e Deus é totalmente justo, e Ele fará com que essas pessoas sofram as consequências dos seus atos. E ao mesmo tempo, também Deus é totalmente misericordioso. Ele tem sim compaixão do seu povo. Ele tem um amor imenso por todos nós e por isso ele abriu um caminho, né? Um caminho para que tivéssemos acesso a ele, porque nós, totalmente pecadores, não conseguiríamos, por nossa natureza, alcançar esse ser totalmente santo. Então ele abriu um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, que na cruz sofreu realmente todo o castigo que nós merecíamos. Se Deus fosse somente santo e justo, a gente estaria também numa situação muito ruim, né? Porque a gente jamais conseguiria chegar nos pés de Deus. Porém, como Deus também é misericordioso, Ele mandou Jesus Cristo para que pudesse pagar pelos nossos pecados, tomar a culpa em nosso lugar, para que assim a gente pudesse também estar junto com Deus, abrir um canal de comunicação ali, abrir um caminho para que a gente tivesse acesso a Deus. E o que nós então devemos fazer é realmente crer nele. Por exemplo, Romanos 10:13 fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então sim, nós podemos descansar no fato que Deus sempre diz a verdade, sempre revela a verdade através das suas escrituras. E ele nos promete que então, se confessarmos nossos pecados, ele nos purificará, ele nos perdoará. Então, você também, ouvinte, se você não se entregou ainda ao nosso Senhor, relembre essas verdades da Bíblia. Então, como saber se você se tornou cristão? Basta saber se você seguiu, vamos dizer aí entre aspas, o passo a passo, não é mesmo? Se você se tornou cristão, primeiramente, você tem que reconhecer o seu pecado, entender que você é um pecador, entender que você está afastado de Deus, reconhecer que Jesus foi mandado por Deus aqui na Terra para expiar nossos pecados, né, para perdoar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, primeiramente, você reconheceu que você é pecador, que Jesus veio aqui na Terra com o principal objetivo de pagar pelos nossos pecados. E o terceiro passo é você aceitar esse pagamento, né, aceitar o perdão de Deus, aceitar o perdão de Jesus. Para isso, basta você orar a Deus, reconhecendo o seu pecado, agradecendo a Jesus pelo sacrifício dele e decidindo se tornar um servo fiel de Jesus, um seguidor de Jesus. Feito isso, você naturalmente vai ter o desejo de aprender mais sobre Jesus, aprender mais de Deus, para que você possa viver cada vez mais como Ele gosta, né? Se você entende o sacrifício de Jesus, é natural que você ame-o cada vez mais, porque Ele entregou a própria vida, sofreu uma dor inimaginável por você. Então é natural que você tenha o desejo de conhecer mais sobre Ele e passar a servi-lo, a adorá-lo. Para isso, você vai precisar ler mais a palavra de Deus, estar sempre lendo a Bíblia para estar cada vez mais próximo de Deus, e também fazer parte de uma igreja bíblica, né, que fale ali verdadeiramente do Evangelho. E agora, terminamos essas partes que a autora fala e vamos concluir realmente de fato o que aprendemos com o livro, o que aprendemos em cada capítulo e convidamos a você a relembrar também todos os áudios que você ouviu, todos esses episódios. Bom, começamos no primeiro capítulo, onde que entendemos realmente a idolatria. A autora vai começar falando um pouquinho sobre os ídolos, o que são ídolos, e também ela vai exemplificar tudo isso com a vida de Raquel. No segundo capítulo ali, a gente vai aprender que só temos espaço para um ídolo no nosso coração, e esse ídolo tem que ser o nosso Deus, tem que ser Jesus, porque se for outra coisa, a gente está cada vez se afastando mais de Deus, cada vez no caminho mais errado. E com isso a gente teve vários exemplos aí, tivemos a história de Marta e Maria, a história de Eli, de Abraão, de Pedro. No terceiro capítulo, então a autora ainda vai reforçar ainda mais, né, essa exclusividade, essa importância que devemos dar ao próprio Senhor em nosso coração. E aí a gente viu algumas histórias, como a esposa de Ló, também o povo lá em Êxodo, e aquela questão toda dos deuses, dos ídolos que eles criaram ali no Egito, né, enquanto Moisés estava buscando o Senhor, o próprio povo criando ali ídolos para si mesmo. No quarto capítulo a gente relembrou a história da prostituta de Naim, lá que se prostrou aos pés de Jesus. E com esse capítulo também aprendemos bastante sobre o Espírito Santo, como que ele age na nossa vida. No quinto capítulo, nós aprendemos sobre a importância de ter alegria ao servir o Senhor, reconhecer que Ele merece o nosso serviço, que nós devemos servir e adorar a Ele mais do que qualquer coisa em nossa vida.
E nós vimos isso também na história de Sadraque, Mesaque, Abednego e também com Davi e Eva. Ali no 6º capítulo, a partir da história de Raabe, a gente entendeu melhor como que nosso coração funciona lá. Entendemos sobre a questão da nossa mente, a questão das nossas afeições e a questão da nossa volição. No 7º capítulo, nós vimos a história do rei Josias, que conseguiu nos responder como podemos pensar somente em Deus e também como identificar e nos livrar dos nossos falsos ídolos. No 8º capítulo, a gente entendeu melhor ali como é que funcionam os desejos e como a gente pode direcionar os nossos desejos exclusivamente a Deus, a partir do exemplo de Ana. No 9º capítulo, nós discutimos um pouquinho sobre o livre-arbítrio, o porquê das nossas vontades serem realmente rebeldes e como nós devemos obedecer de fato cada vez mais o Senhor. E mais uma vez a gente viu o exemplo de Maria. No 10º capítulo, a partir de alguns exemplos negativos e depois do exemplo positivo de Jesus, a gente aprendeu como que a gente pode resistir aos nossos ídolos, entendendo como funciona a santificação, entendendo melhor o que é a tentação e como a gente pode vencê-la. No capítulo 11, nós realmente aprendemos como exterminar os ídolos, de uma vez por todas. Vimos o passo a passo do arrependimento sincero, uma súplica que humilha o nosso coração, que nos humilha diante do Senhor, e um arrependimento sincero, por fim, um ódio ao pecado e também a persistência. E por fim, no último capítulo que a gente trabalhou recentemente aí, vimos como que a gente pode ser plenamente felizes no louvor e na obediência a Deus. E chegamos ao fim desse livro, enriquecedor para nós, para nossa jornada cristã. Acreditamos que, por meio dele, nós conseguimos sim identificar os ídolos do nosso coração e estarmos mais perto do Senhor, em meio à nossa sociedade, em meio à nossa vida mesmo. E nós te agradecemos por estar conosco nessa jornada, por ouvir, nos incentivar e aprender junto conosco também. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua atenção aí. Acho que foram longos 4 meses aí de postagens semanais. Muito obrigado por toda a atenção que você nos deu. Espero que esse livro tenha te ajudado a entender melhor o que é a idolatria, como que funciona o nosso coração e como que a gente pode estar cada vez mais próximo do Senhor.